Agora a questão disso é quando nós pudermos nos colocar em um só coração, em um só acordo, em um só lugar, em um só Deus, numa só salvação, num só Espírito Santo, numa só bênção. Aleluia! Em seguida vocês verão o super sinal. Quando as pessoas param de se misturar com essa receita que Deus escreveu, quando as pessoas param de se misturar com a Bíblia e voltam e creem na palavra e agem de acordo com ela e permanecem ali, não por sensações, mas até que a própria palavra seja vivificada e trazida à vida, e eles veem os verdadeiros sinais bíblicos do último dia, o super sinal, o mesmo Messias que uma vez viveu. Surgirá um profeta num dia destes, pregando a palavra original de Deus. Vocês falam sobre eu vos dizer a respeito de ter o cabelo cortado ou algo assim? Esperem até vocês falarem com ele. Esperem até vocês ouvi-lo. Vocês acham que eu sou duro com organização? Esperem ele aparecer em cena. Ele restaurará todos os anos que a lagarta comeu. Será uma mensagem... Algumas pessoas dizem, bem, é uma organização. Mostrem-me uma única vez que Deus já lidou de alguma forma, a não ser que fosse com uma única pessoa. Ele nunca teve sequer 2 profetas ao mesmo tempo. Sempre um indivíduo. Os homens têm ideias diferentes. Ajuntem isso e vocês terão uma confusão. Deus tem um único homem com quem ele trabalha. Há um Elias, depois Eliseu, depois um João, até chegar a Jesus e assim por diante. Existe um Lutero, um Wesley e assim por diante, e isso vem descendo. Tem que haver neste último dia uma restauração da igreja. Daquela árvore noiva que foi devorada lá atrás pelo gafanhoto e pela lagarta e todos os tipos de inseto que comem todo o amor fraternal e frutos dela. Tem que vir uma igreja novamente onde essas barreiras serão quebradas e o Espírito Santo terá o direito de passagem entre as pessoas. Quando vocês fizerem isso, vocês verão os mesmos sinais e maravilhas que aconteceram lá naqueles dias. Amém, procurando pelo super sinal. Bom dia, é 18 de dezembro de 2021. Louvado seja o Senhor. Vocês gostaram dessa citação? Vocês notaram o que o irmão Branham disse? Vocês acham que eu sou ruim por ser contra mulheres de cabelos cortados e assim por diante? Esperem até que o próximo profeta chegue, ele será ainda mais duro com a igreja do que eu. Portanto, nós temos um profeta na terra e aqui está o que ele escreveu para nós, ao mundo inteiro. Louvado seja o Senhor. Se vocês têm um telefone celular, um laptop ou um notebook, ou estão ouvindo em um áudio ou recebendo uma notificação de WhatsApp do Tabernáculo Branham ou um de seus amigos, a fonte de tudo isso é www.branham.org. Vocês podem receber suas notificações diretamente do Tabernáculo Branham e da Gravações à Voz de Deus. Louvado seja o Senhor. Aqui está o irmão Joseph Branham. Querida noiva sinal, nunca houve um momento como este na história do mundo. O universo inteiro teve de testemunhar isso, pois 5 planetas se alinharam juntos. No dia 12 de dezembro de 2021, algo ocorreu nos céus ao mesmo tempo em que algo ocorria na Terra. A noiva se uniu do mundo todo enquanto Deus falava através do seu profeta, e a sua noiva teve comunhão e lava-pés juntos em suas casas. Que atmosfera e presença do Senhor havia em nosso lar? Alguns rapazes que tocam as fitas entraram secretamente em nossos lares. E nós transformamos o nosso lar numa igreja para o Senhor. Nós aplicamos o sinal em nossos lares e famílias. O Espírito Santo encheu a nossa casa, o nosso coração e a nossa alma com a sua presença. Foi como se nós fôssemos os filhos de Israel nos aprontando para a nossa jornada de êxodo.
A palavra estava falando conosco através do seu anjo e ela foi aplicada em nossas casas. A morte estava ao nosso redor, mas nós sabíamos que estávamos seguros e que ela passaria acima das nossas casas. Nós estávamos nos aprontando para partirmos para a nossa terra prometida. Nós nunca sentimos uma proximidade tão grande como naquela noite. Nós sabíamos que algo estava acontecendo. Sabíamos que Ele estava nos aprontando para a sua vinda, mas tinha de ser nesta hora, neste dia, neste mês, neste ano. Tudo estava perfeito e no lugar. Isso tinha um significado. Estava acontecendo como um sinal para o mundo. O irmão Branham diz, todo acontecimento espiritual é um sinal de Deus. Seja cuidadoso, observe isso, veja. Observe, todo acontecimento espiritual, tudo o que acontece é um sinal. Nós não estamos aqui por casualidade. Estas coisas não acontecem simplesmente por casualidade. É um sinal. É um sinal para ir ao lugar seguro rapidamente. Noé foi um sinal para a sua geração. Elias foi um sinal para a sua. João foi um sinal para a sua. Entendem? Tudo, a mensagem da hora é um sinal. Observem-na. Vejam o que ela está fazendo. Percebem? É um sinal. Tudo tem um significado. Quando Moisés começou seu ministério em Israel, Israel rapidamente se reuniu no Egito todo para Gósen. Eles estavam voltando para casa porque eles sabiam que algo estava para acontecer. Que tipo perfeito do dia de hoje, como a noiva está se reunindo ao redor da palavra pura e inadulterada para a hora. Porque nós também sabemos que algo está para acontecer. Eles estão vindo do leste e do oeste. Estão vindo de terras longínquas para festejarem com o rei. Cearem como convidados seus em sua mesa ao redor do seu alimento armazenado. Ele enviou o seu anjo profeta com uma mensagem para chamar a sua noiva a sair e conduzi-la à terra prometida. Ele se identificou entre nós com uma coluna de fogo. Em seguida, ele enviou seu sinal para que a sua noiva se colocasse sob ele, porque ele somente reconhece esse sinal. Qual é o sinal para o dia de hoje? Ele unicamente reconhece o sinal. Essa é a mensagem da hora. Essa é a mensagem deste dia. Esta é a mensagem deste tempo. No nome de Jesus Cristo, recebam-no. A noiva e Cristo estão se tornando um. O ministério da noiva e o ministério de Cristo são o mesmo. O próprio Deus reconhece a mensagem do seu mensageiro. Ele reconheceu a sua noiva. O negativo está se tornando positivo. Cada promessa em sua palavra é nossa. Ela tem que nos obedecer. Nós estamos nos tornando essa noiva palavra perfeita através da maneira provida por Deus para hoje, a sua voz, a sua palavra nas fitas. Deus nunca muda o seu programa. Ele sempre enviou um profeta para guiar o seu povo. Ele teve outros que foram chamados e ungidos, mas eles só podiam dizer o que o profeta dizia, pois as suas palavras eram assim diz o Senhor ao povo. Como você pode estar 100% certo
de que você está ouvindo a palavra perfeita de Deus? Há somente uma maneira para mim: apertar o play. Com certeza há outros que são chamados para pregarem a palavra, pois isso está na palavra e não pode ser contestado. Mas eles só podem pregar a palavra que eles ouviram nas fitas do mensageiro de Deus. Eles não podem pregar, ensinar, interpretar, tirar ou acrescentar nada a ela, pois é a palavra perfeita de Deus. Isso é o que a palavra diz. Não é errado ouvir um ministro, como alguns dizem. Nem é errado ir à igreja. Vocês devem ir à igreja. Mas a noiva quer ouvir alimento de ovelha, e muitos creem que a única maneira de ouvir a palavra pura é apertando o play. Que Deus abençoe a eles e ao ministério para qual Deus os chamou. Eu não sou contra eles, e eu os amo e creio que eu passarei a eternidade com toda a sua noiva predestinada. Eu simplesmente sou a favor do ministério de fitas. Muitos dizem que é necessário se ter um ministro para ser a noiva. Eu concordo mesmo, o William Marion Branham, pois ele é o maior ministro com o maior ministério do mundo. Pois não é a palavra dele. A mensagem dele, os pensamentos dele, nem é a interpretação dele. É a única palavra de Deus vindicada para o nosso dia. E sim, é o maior ministério vivo que existe. A minha pergunta é: pode-se ouvir somente as fitas e ser a noiva de Cristo? Ou precisa-se ter algo mais do que a voz de Deus na fita? Eu e a minha casa somos um lar que ouve as fitas. E nós cremos que somos a sua noiva e que tudo o que nós precisamos é a voz de Deus nas fitas. Se vocês quiserem se juntar a nós no seu lar, igreja, carro, onde quer que o Senhor te tenha para ouvir o Assim Diz o Senhor, junte-se a nós no domingo às 9 da manhã, horário de Jeffersonville, para ouvir a palavra de Deus, aperfeiçoar a sua noiva e nos trazer a mensagem, o sinal, de 1º de setembro de 1963. Irmão Joseph Branham. Escrituras para lermos antes de ouvir a mensagem. Gênesis, capítulo 4, versículo 10. Êxodo, capítulo 12. Josué, capítulo 12. Atos, capítulo 16, versículo 31. Atos 19, do versículo 1 ao 7. Romanos, capítulo 8, versículo 1. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Efésios, capítulo 2, verso 12. Efésios, capítulo 4, versículo 30. Hebreus, capítulo 6, versículo 4. Hebreus, capítulo 9, do versículo 11 ao 14. Hebreus, capítulo 10, do versículo 26 ao 29. Hebreus, capítulo 11, versículo 37. Hebreus, capítulo 12, versículo 24. Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Hebreus, capítulo 13, versículo 8 e 10, do 10 ao 20. São João, capítulo 14, versículo 12.
Agora eu espero e eu oro que pela graça de Deus vocês tenham, o Espírito Santo tenha tocado o teu coração hoje através das palavras deste profeta. Sim, ele é um profeta. Eu não o chamo de um profeta menor, porque as fitas não o chamam de um profeta menor. E o irmão Branham disse para nós dizermos somente o que as fitas dizem. E ao fazermos isso, nós respeitamos este ofício que Deus nos deu neste dia. Não somente para Jeffersonville, ou para Kentucky, ou para Indiana, ou para os Estados Unidos, ou para o Canadá, mas para o mundo inteiro, onde quer que vocês estejam ouvindo. Quer vocês estejam na Índia, na Angola, na Croácia, na Sibéria, na Rússia, Paquistão e por toda a parte da América do Sul, Brasil, Guiana, Trinidad e Tobago, que o Senhor abençoe vocês. Há muitos de vocês que eu conheço e há muitas situações em que os seus pastores têm falhado. E o ministério, o irmão Branham disse que mesmo o ministério verdadeiro falhará em cada era. Ele comete erros. Por isso, o mais importante é nós ouvirmos 100% desta pura e inadulterada palavra para o nosso dia.